há uma má interpretação ou uma interpretação errada das escrituras, essa autoridade ela acaba sendo transferida, né? E aqui tem um ponto crucial, que acontece quando uma instituição ela tira a autoridade das escrituras e transfere para si mesma. É o que Perfeito. acontece em muitos sistemas religiosos, né? Então a gente vê muitos sinais, o púlpito não erra, nunca erra, em vez de dizer que a Bíblia não erra, dizem o púlpito não erra, transformam líderes em infalíveis, né, que são homens ali que são portadores da voz de Deus. Uhum. Mas Timóteo, ele desmistifica tudo isso, né? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, ele diz que bispos devem ser irrepreensíveis, não infalíveis. E também o ponto que você comentou assim, que Paulo também disse isso em Gálatas: se eu mesmo pregar outro evangelho, seja anátema. Então, ou seja, nenhum homem ele é infalível, somente a Bíblia é. E outro ponto também, isso não está na Bíblia, mas é uma tradição. É quando a tradição começa a ter peso igual ou maior que a Escritura, é aí que a heresia entra, né? E Jesus, ele denuncia tudo isso. Anulais o mandamento de Deus pela vossa tradição, né? Que fala bem ali no livro de Marcos, capítulo 7, né? E um exemplo também que algumas instituições dizem que o falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo, isso não está na Bíblia, é uma tradição, é um costume que vem de gerações, né? E é uma tradição que anula a verdade que o Espírito Santo habita todo crente. Que em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12 fala bem sobre isso, né? Sobre a questão realmente do Espírito Santo. Um terceiro ponto aqui, né? A Bíblia é difícil, por isso que a gente precisa de líderes para explicar. Eu acho que aqui seria mais um ato preguiçoso, né? Porque a Bíblia, você tem acesso a muitas informações, consegue ter aí a facilidade de poder consultar as escrituras, né? Eu acho que é um Também, ponto aqui que ela. também vale ressaltar, Lê, que assim, a gente também pode pensar que existem pessoas que não têm tempo para isso, né? Então, assim, é, mas você declarar ou você dedicar o tempo que você tem para ouvir líderes não cristãos, heréticos, que vão te trazer um suprassumo da Bíblia errado, é um problema. Então, assim, você tem que saber o mínimo para você filtrar líderes, porque existem líderes cristãos hoje em dia, tá? Uhum, Pregadores do Evangelho de Cristo Jesus. Então, assim, esses caras, não é que eles não vão errar, mas o erro dele não será uma heresia, entendeu? Os erros deles não serão heresia mortais. Agora, se você pegar um pregador que afaga teu ego, esse cara é heresia mortal, entendeu? Então, assim, tudo bem, você não tem tempo para ler a Bíblia, legal, mas saiba o mínimo, ou pesquise, ou procure o mínimo. A gente consegue ouvir a Bíblia hoje em dia, né? Tem audiobook e tudo mais, para que você não seja enganado. sim, Então, e aí sim você pode ouvir líderes saudáveis, entendeu? sim. Isso é verdade. E a Bíblia, ela é bem clara, né? Quando traz os seus pontos ali, são essenciais, né? Salvação, o que é pecado, Cristo, graça. Quando a gente fala do Espírito Santo, é ele que ilumina o crente. Em 1 João fala bem isso. É claro que pastores, igual você comentou, né? Pastores e mestres são dados para ajudar. Até Efésios, ele enfatiza isso, né? Mas nunca para substituir a leitura pessoal, né? E ao longo do tempo a história mostra, sempre que algum grupo diz, vocês não podem entender a Bíblia sozinhos, está criando um sistema de controle religioso. Isso é um perigo, né? Isso é perigoso. Foi assim na Idade Média e é assim hoje em muitas seitas, né? Então é um cuidado que precisa se ter na hora aí de repente, dificultar a leitura bíblica, né? E apenas precisar dos livros para explicar. Né? Igual você enfatizou bem. A gente sabe que nós erramos, né? Todos nós temos as nossas falhas, mas a gente não pode jamais ter uma interpretação distorcida, né? E temos que entender bem o texto, o contexto que a Bíblia traz para que esses líderes possam trazer ali para esses ouvintes, né, a verdade clara e absoluta das Escrituras. Né? E não a distorção que eles inventam, o Deus que eles creem e o Jesus que eles manipulam, né? Exatamente. Para um benefício próprio ou para
afago do próprio ego, né? É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.